Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino. Seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Você terá hoje a oportunidade de conhecer a pastora Lúcia Maria, doutora, psicóloga, que vai falar um pouquinho da história maravilhosa e principalmente de um assunto que hoje está muito relacionado aqui no nosso país, no nosso estado, no mundo em geral, que é o casamento. Pastora Lúcia Maria. Tudo bem, pastora? Tudo bem, Welbert. Seja bem-vinda. Pastor Welbert. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Fala com o pessoal de casa, quem é a doutora Lúcia Maria? Complexo, hein? Mas vamos lá, vamos sintetizar. Pastora Lúcia Maria é pastora há 10 anos, mas eu sou psicóloga, né, de formação, graduada em psicologia, atendo como psicóloga clínica e também sou escritora e palestrante. Você já até respondeu uma pergunta minha, que eu ia te perguntar, a próxima pergunta seria essa: qual a sua graduação em psicologia? E a sua, você tem uma especialização, né? Tem. Qual é a especialização? É Gestáltico-Neurolinguística. O que é isso para o pessoal que está em casa entender? Gestalt é uma linha da psicologia, né? Porque as pessoas, às vezes, não tem como saber isso. Confundem muito. A gente fala que é psicólogo, aí eles confundem com a linha que o psicólogo toma. Então, Gestalt é uma das linhas, como a psicanálise é outra linha, né? A análise é outra linha, humanista é uma linha, existencialismo é outra linha. Então, geralmente, as pessoas confundem e não sabem que todo psicólogo, ele pode escolher uma linha. Eu não escolhi exatamente uma linha. Eu procurei escolher várias linhas e estudá-las para melhor servir o ser humano. Neta de italianos e portugueses, o que é isso, pastora? Como foi neta de italiano e português? Na verdade, os meus avós que eu conheci eram adotivos. Muito embora os de, vamos dizer assim, meu pai mesmo é filho de uma italiana com um africano. Mas a mãe dele morreu e ele foi adotado por uma família de italianos e portugueses. Então você teve conhecimento dessa cultura de fora, bem na infância? Tive uma infância muito boa. Sua mãe se converteu aos 6 anos de idade? Não, eu tinha 6 anos de idade quando a minha mãe se converteu. Você tinha 6 anos quando sua mãe se converteu? 6 anos de idade. Sua mãe se converteu mais ou menos com quantos anos de idade, né? Minha mãe devia ter uns 28 anos, eu acredito. Ela foi a primeira da casa a se converter? Foi a primeira da casa. Foi ela que levou toda a família à conversão posterior. E aí você se converteu aos 14 anos? Aos 14 Como que foi anos. Essa conversão? Porque a minha mãe ela nunca forçou a gente a seguir a religião, no caso dela. Porque o que é o certo, né? Porque a nossa família tinha várias outras religiões envolvidas. E a minha mãe sempre foi muito inteligente, uma mulher muito sábia. E a minha mãe deixou a gente ter contato com a palavra de Deus por nós mesmos. E eu fui uma dessas que lia a Bíblia em 3 meses e meio, quando eu tinha 14 anos, que eu queria saber sobre esse Deus que a minha mãe falava tanto, mas eu tinha visto algumas coisas da minha mãe de fé, né, de fé viva, de respostas de Deus na vida da minha mãe, e foi o que me levou a ler a palavra de Deus inteirinha. Que oportunidade maravilhosa você está falando isso com as pessoas de casa, mesmo porque nós temos que entender que o testemunho de vida é muito mais forte do que até mesmo a pessoa falar o título, né? Eu fui pela minha mãe, pela vida da minha mãe. De vida. Muito, muito lindo você estar falando isso aqui, Sim. Né? Você é batista? De berço, eu sou enraizada, amo ser batista. Eu tenho muito orgulho de falar do pastor Antenor Lourenço, que ainda hoje é vivo. O pastor Enéas, né, já faleceu, mas o pastor Antenor ainda vive, tem 89 anos. Está com 89 anos, né? Sim. Parabéns, pastor Antenor, por essa pérola que você trabalhou para que se convertesse. Um pai na fé que foi um exemplo para mim. Esse legado vai ficar para sempre. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, é tão rápido essa vida aqui na Terra, né? Tão passageira. Fugaz. Isso. E se esquecem dos valores que vão ficar, né? Ele está com 89 anos. 89 anos, e até hoje lúcido. O nome dele é forte na sua vida.
Muito forte, eu vou levar para sempre comigo. Falando de pastores que são abençoados, não podemos deixar de falar do nosso pastor presidente, pastor Jorge Linhares. Outra figura importantíssima na minha vida. Você conheceu ele em 1984? Sim, eu era adolescente e o pastor Jorge estava começando a caminhada dele de pregar fora. E quantos anos ele tinha mais ou menos? Ele tinha uns 35 anos, 36. Ou seja, ele tinha cabelo ainda. Muito cabelo, ele era novo, bonito. Ele ainda é bonito para mim. Ele ainda é bonito, né? Para mim, ele é. Pastor Jorge foi a sua grande inspiração para escrever. Sim, não, eu já tinha desejo desde os 14 anos de ser escritora. Mas eu não sabia exatamente o que era um escritor, porque cidade do interior e ninguém sabe exatamente o que é um escritor. Mas quando eu vi o pastor Jorge pregar na minha igreja, em 84, pela primeira vez... 1984. Sim. Eu vi aquele homem totalmente diferente, um homem de vanguarda. Você até falou comigo nos bastidores a respeito do seminário, parece que ele era muito observado no seminário. Aqui tinha um seminário que chamava STEB. E todos os alunos do STEB, como eu trafegava ali, quando eu vinha para cá, eles falavam assim... Quando a gente se formar e ser pastor, a gente quer ser como o pastor Jorge Linhares. Ele já era uma influência. As pessoas pensam que é só hoje. Não. Pastor Jorge é um homem iluminado. Ele é muito diferente. Não, ele é muito diferenciado. E tanto que ele é recebido no Brasil inteiro. Como autoridade. Eu já estive... Sim, ele não é um pastor que influencia só um segmento. Ele consegue entrar em qualquer religião e se sair muito bem, obrigado. E para você que está assistindo, isso não é apenas uma palavra da pastora e doutora Lúcia Maria, mas também minha, pois viajo com ele em vários lugares no Brasil e já observei várias vezes que ele é recebido realmente como uma autoridade. E por isso ele foi minha inspiração. Amém. O pastor Jorge foi uma grande inspiração, como você falou, e houve um revertério em sua vida, em algum momento dela, pois você teve que mudar radicalmente de vida. Foi quando a sua avó faleceu. Como que foi esse momento? Olha, a minha avó, que eu disse que era adotiva, né, portuguesa, e o meu avô também, porque meu avô faleceu primeiro e ele era uma influência linda na nossa vida. E quando ele faleceu, que foi ele primeiro, que era o patriarca, vamos assim dizer, meus avós eram fazendeiros. Então, até então, eu não entendia muito bem sobre riqueza ou pobreza. Porque eu vivia, né? Uma família abastada. Uma família abastada, então não tinha muita noção. E aí teve que se dividir a herança. E os filhos do meu avô não souberam lidar com essa herança que veio. É a grande dificuldade das grandes famílias. Sim, meu avô não preparou os filhos para receber esse dinheiro e para gerenciar esse dinheiro. Isso aí é até estudado hoje. Sim, mas naquele tempo não era. Eu era muito jovem ainda. Então, aos 10 anos, se perdeu toda essa herança, foram gastando e chegou a nada. E aí eu tive que trabalhar muito cedo. Olha só, você até me contou nos bastidores que trabalhou realmente muito cedo. Muito cedo, com 10 anos. Estamos terminando aqui esse bloco com esse assunto tão gostoso de ouvir, essa história tão fantástica. Mas se você perdeu o início do nosso programa, você vai procurar no YouTube ou no site da igreja de Conexão Getsemane. E também, no próximo bloco, estaremos falando e aprofundando sobre a questão dos livros. O livro que começou depois de uma grande decepção, correto? Correto. Até o nosso próximo bloco.